Fala galera! Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante no raciocínio lógico, as proposições. Mas o que é uma proposição final? Uma proposição é uma sentença que possui um sentido completo, traz uma informação clara e concreta, e podemos dizer se é verdadeira ou falsa, ou seja, ela tem um valor lógico. E não podemos esquecer, uma proposição precisa ter um verbo. Vamos entender melhor com alguns exemplos. Olha só! Essas sentenças têm sentido completo, informações claras e podemos dizer se são verdadeiras ou falsas. Portanto, são proposições. Agora é importante lembrar que nem todas as sentenças são proposições. Existem alguns tipos de sentenças que não se encaixam nessa definição. Por exemplo, as sentenças interrogativas, ou seja, aquelas que fazem perguntas, não são consideradas proposições. Essa sentença não traz uma informação clara e não podemos dizer se é verdadeira ou falsa. Temos também as sentenças exclamativas que não são proposições. Elas expressam emoções ou sentimentos, mas não têm um valor lógico definido. As sentenças imperativas, que são ordens ou pedidos, também não são proposições. Essa sentença não traz uma informação que podemos avaliar como verdadeira ou falsa. As sentenças abertas são outra categoria que não são proposições. Elas são sentenças incompletas que dependem de preenchimento. Sem saber o valor de X, não podemos dizer se a sentença é verdadeira ou falsa. E por fim, temos os paradoxos, que são sentenças que geraram desigualdades. Um exemplo famoso é o paradoxo do mentiroso. Esta frase é falsa. Se ela fosse verdadeira, seria falsa, mas se fosse falsa, seria verdadeira. Bem confuso, né? Agora vamos falar um pouco sobre os diferentes tipos de proposições. As proposições podem ser classificadas em simples e compostas. Uma proposição simples é aquela que não pode ser dividida em outras proposições mais simples. Ela expressa uma única informação ou ideia. Essas proposições são independentes e não possuem conectores lógicos. Já as proposições compostas são formadas pela combinação de duas ou mais proposições simples, utilizando conectivos lógicos para estabelecer relações entre elas. Para ser considerada composta, uma proposição deve conter no mínimo dois verbos. Agora que aprendemos sobre as proposições, na próxima aula, vamos fazer algumas questões da banca Sebrasp e logo em seguida começaremos nossas aulas sobre os conectivos.